Continuando com nossa história. E bem na hora em que parecia que tudo ia acalmar, Tia solta sua magia de fogo direto no Mestre do Lago. Adivinha o resultado? Exatamente. A criatura ficou completamente furiosa. O monstro levantou a cabeça, soltou um rugido de fazer qualquer um tremer nas bases, e começou a concentrar energia no chifre que tinha na testa. Dessa vez, não era qualquer ataque. Uma esfera de energia começou a crescer, ficando cada vez maior, com relâmpagos vermelhos saindo por todos os lados. A tensão só aumentava. Era visível que esse segundo golpe seria ainda mais devastador que o primeiro. Enquanto a bola de energia ganhava forma, criando até um anel de relâmpagos ao redor, Rod correu até Tia, que estava machucada, tentando tirá-la dali o mais rápido possível. Mas, o problema era, que o ataque já estava quase sendo disparado. Rod olhou para cima e viu a cena de terror. Aquele canhão de energia vindo direto na direção deles. Sem tempo para fugir, e sem chance de se defender, ele só conseguiu abraçar Tia com força. Droga, maldição, foi o que ele conseguiu gritar antes de fechar os olhos, esperando o pior. Era o fim. Mas foi aí que, do nada, uma voz suave ecoou, quase como um sussurro de esperança. Defesa. Sim, no último segundo, alguém conjurou uma magia de proteção. Uma mão se estendeu, canalizando energia mágica numa velocidade impressionante. E antes que o ataque atingisse Rod e Tia, uma luz incrivelmente brilhante desceu dos céus direto sobre o Lago Bever. A explosão foi tão forte, que o céu ficou pintado de vermelho, com relâmpagos cortando as nuvens, e o lago inteiro começou a estremecer, água voando para tudo que é lado. A luz era tão intensa, que Rod, mesmo com os olhos fechados, ainda conseguia enxergar o clarão através das pálpebras. Rod, ainda abraçado com força na Tia, tinha feito o que pôde, virou de costas pro Lago Bever, pronto para ser atingido pela explosão. O barulho da explosão foi ensurdecedor, e logo depois, veio um vento tão forte, que folhas queimadas começaram a voar por todo lado. Um pouco de água do lago até respingou nele, mas algo estava estranho. Cadê a dor? Cadê o impacto? Cadê a morte que ele tinha aceitado? Rod, meio sem acreditar, abriu os olhos devagar, e o que ele viu o deixou totalmente confuso. Ele virou a cabeça, querendo entender o que estava acontecendo, querendo confirmar com os próprios olhos a situação do Mestre do Lago. E foi aí que, bum! Surpresa total! Diante dele, tinha surgido uma enorme parede negra, como se fosse um muro colossal, bloqueando completamente o ataque do monstro. A parede ainda pulsava com relâmpagos vermelhos, como se estivesse absorvendo toda a fúria daquela magia destruidora. Rod e Tia, milagrosamente, estavam ilesos, salvos, protegidos atrás daquela muralha misteriosa. Do outro lado, o Mestre do Lago, claramente ferido, soltou um grito de dor, recuando com o corpo inclinado para trás. Até a Aluka, que estava por perto, caiu sentada no chão de tanto susto. Ela ficou olhando para o muro, para os raios, para o Mestre do Lago, tudo com o olhar perdido, totalmente chocada. Gaguejando, ela mal conseguia acreditar. O ataque foi bloqueado. O Mestre do Lago foi ferido? Isso é real. E justo nesse momento, enquanto ela ainda encarava a cena como se fosse um sonho, uma voz surgiu, bem no ouvido dela. A Aluka, tão concentrada na muralha e no monstro, nem tinha percebido que alguém já estava bem na frente dela. Quando a Aluka finalmente recuperou os sentidos, ela percebeu que tinha alguém parado bem na frente dela. Uma mulher, usando um manto negro, com um ar de mistério e poder. A Aluka, ainda meio tonta, perguntou gaguejando. Eu tô bem, Amy, mas quem é você? A mulher de preto não respondeu de imediato, só jogou a arma nas costas, levantou a mão esquerda e começou a conjurar um feitiço. Com uma voz firme e ao mesmo tempo gentil, ela apenas disse: "Que bom que você está viva. Agora, eu vou matar aquela coisa. Se proteja." A Aluka ficou surpresa com tanta determinação, sem nem saber quem era aquela mulher, mas diante de tanta confiança, só conseguiu assentir com a cabeça. Ok. A mulher então estendeu a mão, e com um olhar decidido, lançou seu feitiço. Em um piscar de olhos, toda a energia mágica dela se transformou em dezenas, centenas, de objetos metálicos pretos. Eles voavam ao redor dela como se tivessem vida própria, seguindo os movimentos de sua mão. A Aluka só conseguia olhar para cima, boquiaberta, vendo todas aquelas armas metálicas cortando o céu, indo direto na direção do Mestre do Lago. De repente, como se fosse mágica, todo aquele metal começou a derreter, transformando-se em ferro líquido negro, uma cena digna de pesadelo. A Aluka, totalmente chocada, só conseguia pensar. Ferramentas de ferro. Todas viraram líquido. Que tipo de magia é essa? Enquanto ela mal tentava processar o que estava vendo, o ferro líquido se aproximou do Mestre do Lago, e no momento certo, pá! Centenas de estacas de ferro sólido surgiram de dentro daquela massa, perfurando o monstro de todos os lados. O pobre Mestre do Lago não teve nem chance de reagir, tentou lutar, tentou se libertar, mas quanto mais se movia, mais estacas surgiam, perfurando ainda mais fundo. Ele soltou um uivo de dor, contorcendo o corpo, levantando a cabeça num último grito de desespero. Mas a mulher de preto ainda não tinha terminado. Ela moveu a mão novamente, e manipulando a energia mágica, começou a reunir parte daquele ferro derretido. Em segundos, uma escada feita de ferro líquido começou a se formar, estendendo-se direto até o meio do Lago Bever,
indo parar bem ao lado do mestre do lago. A mulher de manto preto respirou fundo, apertou com força sua arma e começou a subir a escada de ferro líquido. Seus passos eram firmes, cada passada ecoava com uma mistura de fúria e propósito. Enquanto caminhava, ela murmurou com um tom de puro desprezo: "Desde aquela hora, você não para de gritar. Espantou todos os peixes que eu ia levar pro jovem mestre." No topo da escada, ela levantou sua foice negra, concentrando toda sua energia mágica naquela lâmina mortal. A foice começou a crescer, ficando gigantesca, mais pesada, mais ameaçadora. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e com uma voz fria, cheia de julgamento, disse: "Por esse pecado, você vai pagar com a sua vida." Ela abriu os olhos e com um olhar congelante, encarou o mestre do lago. Sem hesitar, ela girou a foice com toda a força e desferiu um golpe devastador. O mestre do lago soltou um grito tão alto que parecia que o próprio céu ia rachar. Em um instante, o sangue jorrou como uma fonte, cobrindo o corpo inteiro daquela criatura. Com um impacto brutal, o corpo gigante do mestre do lago foi partido ao meio. As duas metades da criatura caíram pesadamente nas águas de Beber Lake. O choque foi tão grande que uma onda monstruosa se formou, molhando tudo ao redor. Árvores, gramados e até Rod e Tia, que estavam mais afastados, acabaram completamente encharcados. Para piorar, além da água, veio também um combo de algas e alguns peixinhos que foram parar direto na cabeça do Rod. Rod, completamente ensopado, só conseguia olhar pro céu com cara de sério isso, enquanto tirava um peixinho que ficou preso no cabelo. Enquanto Rod ainda tirava as algas e os peixes da cabeça, ele ergueu o olhar, totalmente em choque. O corpo gigantesco do mestre do lago, já sem vida, começou a afundar lentamente nas águas de Beber Lake. A água, agora tingida de vermelho, se acalmava aos poucos, como se o próprio lago quisesse esconder os restos daquela fera colossal. Rod, meio zonzo com tudo o que tinha acabado de acontecer, só conseguiu murmurar, com a voz rouca e sem acreditar: "Mestre do lago, então, é assim que acaba?" A ficha dele claramente ainda não tinha caído. Do lado, Tia ainda desacordada, e perto dela, a misteriosa mulher de manto preto. Anne apenas recolheu sua foice, como se tudo aquilo fosse só mais um dia comum de trabalho. Anne olhou rapidamente para Rod e a Luca, e com um tom frio e objetivo, disse: "Cuidem dela. Eu vou verificar se há mais ameaças na área." Depois de confirmar que o perigo tinha passado, a Luca correu até Rod e Tia, preocupada. "Rod, você tá bem?" Rod virou a cabeça e respondeu com um sorriso cansado: Tô inteiro." Mas Tia continuava desacordada, com o rosto cheio de arranhões e uma expressão meio tensa. Claramente as feridas tinham sido sérias. Sem perder tempo, Rod a segurou com o braço e com a outra mão tirou uma poção vermelha do bolso. "Ela tá bem machucada, mas ainda tem uma poção de cura." Enquanto cuidava de Tia, Rod olhou para Luca com aquele jeitão de líder de grupo em missão. "Ah, Luca, preciso que você faça uma coisa para mim." A Luca piscou, meio confusa. "Uma coisa? O quê?" Rod abriu um sorrisão. "Aquela mulher, a que derrotou o mestre do lago com um golpe, ela ainda tá por aqui. Vai lá e vê se ela é uma aventureira, e se ela já tá em algum time. Se não tiver, pergunta se ela topa se juntar com a gente. Com o poder dela, a gente pode pegar missões de rank muito mais alto." Enquanto isso, Anne, a tal heroína misteriosa de manto preto, estava em outro mundo, completamente focada em uma missão muito mais importante. Ela estava escolhendo peixes. Abaixada perto de uma poça d'água, ela analisava dois peixes com um olhar super sério. Na mão esquerda, um peixe colorido, na direita, um todo vermelho. Ela encarava os dois como se fosse uma decisão de vida ou morte. Qual será que o jovem mestre gostaria mais? Por alguns segundos, ela ficou ali, travada, e de repente se deu conta. Ano passado quem cuidou dos peixes foi o pessoal do barco, desde a pesca até servir. Ela fechou os olhos e suspirou fundo. Que fracasso como empregada, nem sei qual é o peixe favorito dele. Justo nesse momento, enquanto Anne ainda sofria existencialmente com a escolha entre peixinho vermelho ou colorido, uma voz delicada soou atrás dela. Com licença." Anne virou um pouco a cabeça, e viu a Luca, que se aproximava timidamente, com as mãos apoiadas nas coxas, um sorriso simpático no rosto. E assim, o encontro entre a aventureira atrapalhada e a nova candidata à equipe começou. Com um sorriso gentil, a Luca começou a explicar para Anne as peculiaridades daqueles peixes. "Então, os dois peixes que você está segurando são impróprios para comer." Ela apontou primeiro para o peixe vermelho. "Esse aí tem a carne super dura e o cheiro é bem forte, ninguém gosta." Depois indicou o colorido. "E esse aqui é venenoso. Tipo, muito venenoso." Anne arqueou uma sobrancelha, surpresa com o conhecimento de Aluca. "Você entende bem de peixes, hein?" Aluca sorriu timidamente e respondeu: "Sim. Meu vilarejo fica logo ali do outro lado do lago. Todo outono a gente vem pescar aqui. Nobres pagam super bem pelos peixes de Beber Lake." Tomando coragem, Aluca fez uma pergunta que estava martelando na cabeça dela. "Posso te pedir um conselho? Tipo, como preparar esse peixe da melhor forma?"
Anne, que até agora estava na postura de guerreira séria, ficou super interessada. Pegou um bloquinho de anotações e uma caneta. Sim, ela andava com isso, e começou a escrever enquanto a Luca falava. Primeiro você passa sal grosso, deixa marinando uns 15 minutinhos, depois coloca umas fatias de gengibre, um pouco de vinho de cozinha, para tirar o cheiro forte, daí pode grelhar na brasa ou fazer no vapor. Anne anotava tudo com a concentração de quem está prestando atenção numa missão de Rank S. Quando terminou, ela agradeceu. Muito obrigada. Isso vai me ajudar bastante. A Luca, meio envergonhada, coçou a nuca. Ah, é o mínimo, né? Depois de você ter salvado a gente do Mestre do Lago, ensinar uma receita é fácil. Mas aí, a curiosidade bateu forte. A Luca olhou para Anne, pensou um pouco e, com um sorrisinho malicioso, perguntou. Senhorita Anne, você veio de tão longe, só para pegar peixe, é para alguém especial? Tipo, pra alguém que você gosta. Anne, como se fosse a coisa mais natural do mundo, levantou a cabeça, olhou calmamente e respondeu com toda a seriedade. Sim, meu amado quer comer peixe daqui, por isso vim buscar para ele. A Luca ficou de boca aberta com a sinceridade e o tom direto da resposta. Nossa, oferecer um presente com tanto carinho, a pessoa que você ama deve ser muito feliz com alguém assim na vida. Anne, que até agora estava concentrada nas anotações e nos peixes, parou de escrever e olhou para o céu por uns segundos, como se estivesse relembrando alguma coisa distante. E realmente, ela estava mesmo. Na sua cabeça veio a lembrança de um momento íntimo, naquele quarto especial que ela havia preparado com todo cuidado. Anne estava montada em cima de Moon, com a mão pousada no peito dele, aproveitando aquele tempo de casal, do jeito intenso e peculiar dela. O corpo dele, já encharcado de suor, completamente sem reação, cabeça virada de lado, praticamente desmaiado. Mas na mente distorcida de Anne, ela só sorriu satisfeita. Sim, ele está muito feliz, depois de entender a profundidade do meu amor por ele. Claro que, tudo isso ela não contou nem metade para a Luca. Anne apenas se levantou, pegou o balde cheio de peixes, e agradecendo de forma educada, disse. Obrigada pela ajuda, senhorita Luca, agora que já peguei o suficiente, vou voltar. Mas, quando Anne começou a se afastar, a Luca respirou fundo, criou coragem e... senhorita Anne, só um minutinho, por favor. Anne parou, virou-se com um olhar confuso. O que foi? A Luca, totalmente corada, colocou as mãos sobre o peito, o nervosismo estampado na cara. É que, eu tenho uma dúvida, sobre o amor. Será que posso me abrir com alguém, tão madura, como você? Anne ficou um pouco surpresa, mas, com sua calma de sempre, colocou o balde de lado e respondeu. Questões emocionais são mesmo um dos maiores dilemas desse mundo. Não existe resposta exata, mas, como agradecimento por ter me ensinado a cozinhar, pode perguntar. Vou tentar ajudar com base na minha própria experiência. Anne levantou a mão, dando sinal para a Luca falar. A Luca respirou fundo mais uma vez, e começou. Então, é que, eu tenho uma amiga, sabe? Que gosta de um rapaz faz muito tempo, mas, ela nunca soube se ele gosta dela também, porque, ele é, meio lerdo, e gentil com todo mundo, então ela nunca sabe se os gestos dele são especiais, ou se ele é assim com todo mundo. Enquanto falava, os olhos de Luca desviaram discretamente em direção a Rod, que estava sentado ali perto, cuidando de tia, totalmente alheio ao drama romântico rolando do outro lado. Anne escutou atentamente, cruzou os braços, pensou um pouco, e disse com uma expressão analítica. Um cara do tipo lareira, aquele que aquece a todos ao redor, mas nunca percebe quem está se queimando de verdade por ele. A Luca, surpresa pela precisão, respondeu rápido. Isso, exatamente isso. Anne assentiu, como se fosse uma especialista em casos de amor. E então a Luca continuou. Minha amiga, ela até estava planejando confessar, mas, bem na hora, apareceu outra mulher. Quando ouviu o final da história de Luca, Anne apenas arqueou uma sobrancelha, mas, sinceramente, ela não parecia nem um pouco surpresa com esse tipo de situação. Triângulo amoroso, hein? Disse com aquele tom calmo, como se estivesse analisando um problema simples. A Luca, com o rosto ainda mais corado, abaixou a cabeça. A voz dela saiu fraquinha, quase sussurrada. É que, ultimamente, minha amiga tem ficado confusa, porque o rapaz que ela gosta parece estar cada vez mais próximo da nova garota. Eles combinam, e ela sente que, talvez, seja melhor desistir, afinal, eles parecem apaixonados, enquanto ela é só a amiga de infância. Anne fechou os olhos, respirou fundo, e com um tom direto, sem rodeios, perguntou. Entendi, então, vou perguntar de forma bem objetiva. Senhorita Luca, o quanto você gosta desse homem? Nesse momento, a Luca entrou em pânico total. Ela levantou as mãos, balançou para frente e para trás, tentando negar. N não sou eu. É minha amiga. Mas era óbvio demais. A Luca, derrotada pelo próprio nervosismo, fechou os olhos, colocou a mão na testa e suspirou. Por fim, confessou de vez. Tá bom, eu admito, sou eu gosto dele, gosto desde que éramos pequenos, já fazendo há mais de 10 anos que sinto isso por ele. Anne apenas observou, e então, com aquele olhar sério, fez a pergunta final. Você estaria disposta a dar sua vida por ele?
Luca regalou os olhos, mas, sem hesitar, apertou os punhos com força e respondeu com firmeza. Claro! Não só minha vida, eu faria qualquer coisa por ele. Mesmo que fosse algo que o mundo inteiro considerasse errado, eu faria, sem pensar duas vezes. Anne sorriu, mas foi um sorriso enigmático, quase sombrio. Ela então se virou, puxou o capuz da capa, cobrindo a cabeça, e disse: Então, você já tem a sua resposta. A Luca ficou um pouco perdida, olhando para Anne com um olhar de confusão. Hein? Como assim, senhora Anne? Anne parou, se virou pela última vez, e explicou com a mesma calma de sempre. Se o seu amor por ele é tão profundo, não precisa perguntar nada para mim. Já sabe o que tem que fazer. Siga o que o seu coração realmente deseja. Dê tudo de si, lute com tudo que tem, e, principalmente... Ela então levantou a mão, e com um simples gesto, fez o balde de peixes ao lado dela flutuar magicamente, seguindo atrás dela como se fosse um cachorrinho obediente. E antes de partir, Anne deu o conselho final, como uma espécie de bênção sinistra. Siga o seu verdadeiro desejo. Dê tudo, por quem você ama. E, não faça escolhas, das quais você vá se arrepender depois. Essa é a minha pequena sugestão, para você, senhorita Luca. Boa sorte! Depois de dar aquele conselho direto e quase perigoso, Anne desapareceu ao longe, carregando seu balde de peixes, enquanto uma brisa suave soprou, fazendo até o chapéu dela quase voar. Ela apenas ajeitou o chapéu com calma, e seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido. A Luca ficou parada, olhando para a direção onde Anne tinha ido, seus olhos fixos, como se ainda buscasse alguma resposta invisível no ar. Ela murmurou baixinho, como se recitasse um juramento. Dar tudo por quem eu amo, seguir meus sentimentos mais profundos. Mesmo sem saber o que exatamente precisava fazer, ela aceitou o conselho de Anne. Mas, o medo e a dúvida ainda estavam ali. Será que ela realmente deveria confessar? Será que ainda valia a pena lutar por Rod? De repente, algo estranho começou a acontecer dentro do corpo dela. Como se um fogo, negro e avermelhado, estivesse nascendo dentro de seu peito. Uma chama, girando, queimando, crescendo. A Luca arregalou os olhos, sentindo uma dor ardente no peito. Ela caiu de joelhos, as mãos apertando com força o local onde sentia queimar, como se quisesse impedir que aquele fogo saísse. Pequenas labaredas começaram a brotar de seu corpo, saindo pelas mangas, pelo pescoço, uma dor insuportável. E então, no meio da confusão, uma voz ecoou, direto na mente dela. Você vai mesmo desistir, a Luca. Ela ofegava, tremendo, tentando falar, mas antes que dissesse qualquer coisa, a voz continuou, firme e cruel. Você, que é capaz de sacrificar moralidade, leis e até a própria vida por ele. Enquanto isso, mais adiante, Rod começou a perceber que algo estava errado. Ele franziu as sobrancelhas, preocupado, e deu alguns passos em direção a Luca. A Luca! Chamou seu nome suavemente, estendendo a mão como se quisesse ajudar. Atrás dele, Tia começava a despertar, depois de tomar a poção de cura. Ainda fraca, com a respiração irregular, mas já voltando à consciência. Ela não parecia perceber nada do que estava acontecendo com a Luca. Nem Rod, nem Tia, conseguiram ver ou ouvir a estranha voz, nem perceberam o fogo que começava a consumir a Luca por dentro. E mais uma vez, aquela voz, agora com um tom quase zombeteiro, pressionou a Luca. Você, realmente quer ver os dois juntos? Quer ver Rod e Tia, lado a lado, felizes, como se você nunca tivesse existido? As lágrimas escorreram dos olhos de Luca. Ela fechou os punhos, a dor no peito era insuportável, mas o que mais doía, era o que ela sentia no coração. Não, eu não quero isso. Pensou, com raiva, com tristeza e com inveja. Ela se forçou a levantar a cabeça. As chamas ao redor dela tremeluzindo como se reagissem aos seus sentimentos. E então, com os olhos marejados e a voz tremendo, ela gritou por dentro. Se o Rod ficasse com outra, eu enlouqueceria de ciúmes, principalmente, com ela, aquela tia desprezível, maldita. Se ao menos, ela tivesse morrido naquele lago. Nesse instante, as chamas que envolviam o corpo de Luca aumentaram ainda mais, como se as emoções dela fossem um combustível para um poder que ela, até então, nem sabia que tinha. A Luca estava tomada por uma raiva que parecia não ter fim. Uma de suas pupilas virou vermelha, ardendo com fogo sobrenatural, enquanto as lágrimas escorriam como uma cachoeira sem fim, uma mistura de dor e desespero que só ela mesma entendia. Ela não queria compartilhar o Rod com ninguém, nem com aquela tia, nem com qualquer outra. A possessividade tomou conta dela, alimentada pelas chamas negras que sussurravam palavras tentadoras para a alma dela. Você já sabe o que fazer, a Luca. Vá. Siga o desejo mais profundo do seu coração. Conquiste-o, possua-o, deixe sua marca nele e faça dele só seu. Mesmo se sentindo física e emocionalmente exausta, a Luca se levantou com dificuldade, ainda sentindo o peso das chamas ardentes em seu peito. Mas Rod é forte. O que eu faço? Ela sussurrou para as chamas que dançavam no seu corpo. As labaredas, agora uma aura negra ameaçadora, envolveram a Luca e responderam. Não se preocupe, garota. Por mais forte que um homem seja, se você quebrar suas pernas e colocar uma coleira nele, ele será apenas um cachorrinho fofo que vai chorar só por você.
E com isso, uma chama brilhante surgiu no peito dela, queimando com intensidade, mas dessa vez sem causar dor. Era como se aquele poder negro tivesse se tornado parte dela, um combustível para sua vontade. Sua aura ficou mais densa, exalando um uivo aterrorizante para o céu, um som que só poderia significar que algo terrível estava para acontecer. Os olhos de Aluka ficaram completamente vermelhos, como sangue vivo. Ela havia ganho um poder terrível. Com essa força sombria pulsando dentro dela, Aluka caminhou decidida na direção onde Rod e Tia estavam. Tia ainda estava nos braços de Rod, fragilizada, incapaz de se levantar. Rod olhou para Aluka e, percebendo que ela parecia normal, perguntou preocupado: Aluka, você está bem? Por que você se ajoelhou de repente? Aquela mulher te fez alguma coisa? Aluka fechou os olhos e forçou um sorriso para esconder sua dor. A senhora Anne não fez nada comigo, estou só cansada, esgotei minha magia, respondeu calmamente. Perguntei sobre ela para você. Anne é criada de uma família nobre, não pode se juntar ao nosso grupo de aventuras. Rod abaixou a cabeça, desapontado por Anne não poder acompanhá-los. Entendo, não tem jeito. Ainda queria agradecer pessoalmente àquela mulher. Se não fosse por ela, talvez já tivéssemos. Mas então, Tia percebeu algo estranho. Ela olhou atentamente para Aluka e perguntou: Espere, Aluka, seu peito, você está machucada? Aluka congelou. Olhou para baixo, para sua pele exposta, e viu uma marca vermelha brilhando, um símbolo sinistro com um olho no meio da marca. Era como se aquele olho estivesse vivo, observando tudo, pulsando junto com as chamas em seu corpo. A marca não era só um ferimento, era um sinal de que algo muito maior e sombrio estava começando a dominar Aluka. A estranha marca no peito de Aluka, com linhas que pareciam chamas vivas, soltava um brilho vermelho fraco, como se estivesse pulsando com uma energia misteriosa e perigosa. Ela parecia ter surgido do nada, e agora iluminava levemente a pele dela. Rápida, Aluka puxou a parte intacta de sua capa para esconder aquela marca esquisita, tentando disfarçar o que sentia e desviando o assunto. Tô bem, isso é só uma queimadura do choque elétrico do Mestre do Lago. Aliás, pode não ser seguro aqui. Não sabemos se tem um terceiro Mestre do Lago escondido. Melhor a gente voltar logo para a guilda e avisar. E o ferimento da tia também precisa ser tratado direito. Rod, meio que ignorando o que estava acontecendo com Aluka, ajudou Tia a se levantar, colocando a mão nas costas e por baixo das coxas dela, levantando-a com força. Você tem razão, vamos logo encontrar um lugar para descansar. Tia ficou surpresa com o jeito do Rod e cobriu a boca com a mão, reclamando: Rod, o que tá fazendo? Me solta. Eu posso andar sozinha. Ela ainda bateu levemente no peito dele, mostrando que não gostou nem um pouco da atitude do namorado. Rod, na boa, nem percebeu o que ela queria dizer. Em momentos assim, não seja teimosa. Posso te carregar o dia todo sem cansar. Tia respondeu, já irritada. Idiota, não é questão de peso. Rod riu, tentando aliviar o clima. Tá, você se machucou me salvando, né? Já te disse para confiar mais em mim. Eles começaram a conversar como um casal feliz, bem à vontade um com o outro. Aluka, ouvindo a conversa atrás deles, virou a cabeça lentamente. Mas a expressão dela mudou completamente, o rosto frio e indiferente voltou, como se um gelo tivesse tomado conta dela. O ciúme foi tomando conta do coração dela, queimando devagar, corroendo por dentro. Uma aura negra voltou a envolver o corpo de Aluka, enquanto seus olhos piscavam com aquele estranho brilho vermelho, como se estivessem planejando algo contra Rod e Tia. Já era quase meio-dia do dia seguinte quando tudo aconteceu. Anne finalmente tinha voltado da região do Lago Bever e agora estava de volta à famosa mansão do Duque Campbell. O tempo, totalmente diferente. Se ontem o céu parecia querer desabar com aquele vento, chuva e nuvens carregadas, hoje o sol estava brilhando com força total. A mansão parecia até mais viva, como se o próprio prédio tivesse tomado um energético. No porão da mansão, um espaço meticulosamente preparado por ninguém menos que Anne, Moon começou a abrir os olhos, ainda deitado na cama. Dormiu tanto que parecia ter virado um urso em hibernação. O coitado estava com uma cara de quem tinha levado uma surra de sono. De repente, o som de uma chave girando na fechadura do portão de ferro ecoou no porão. Moon, com o reflexo de um gatinho curioso, levantou a cabeça para ver quem era. E adivinha? Lá estava Anne. Agora vestida novamente com seu uniforme de empregada, toda formal, e nas mãos, trazia uma bandeja coberta com uma tampa enorme. Só pelo cheiro já dava para imaginar. Ela tinha transformado aquele peixe que trouxeram do Lago Bever em alguma receita caprichada. Com aquele sorriso de sempre, ela anunciou: Jovem mestre, voltei. Moon, todo emocionado, quase pulou da cama. Fechou os olhos, levantou as mãos e começou a sacudi-las no ar como uma criança mimada. Ah, você voltou finalmente. Eu já estava prestes a morrer de saudade, ou de fome. Anne, claro, ficou toda derretida com a cena. Achou uma graça ver o jovem mestre tão carente e carinhoso. Se aproximou com um sorriso cheio de malícia, passou a mão de leve no rosto dele e disse com aquele tom de provocação: Oh,
Será que o jovem mestre finalmente foi tocado pelo meu carinho e está disposto a me entregar corpo e alma? Mas Moon, como sempre, fez aquele clássico reverso emocional. Lembrou das últimas sessões de tortura culinária e física que a Anne tinha feito com ele e virou o rosto com cara de poucos amigos. Claro que não. Você ficou fora por um dia e uma noite inteira. Se demorasse mais, eu ia morrer de fome aqui. Anne se sentou na beirada da cama de Moon, colocou a bandeja no colo com todo cuidado e, ao ouvir as reclamações dele, fez uma carinha de culpa. Desculpa, jovem mestre, o lago Bever fica bem longe daqui, disse ela, meio sem graça. Mas para trazer o peixe mais fresco para você, eu corri de volta o mais rápido que pude. Com um sorriso vitorioso, ela tirou a tampa da bandeja como se fosse fazer um truque de mágica. Aqui está, seu peixe, jovem mestre. E lá estavam eles. 2 peixões imponentes direto do lago Bever. Um, lindamente grelhado no carvão, o outro, cozido no vapor como manda a tradição. Por cima, ela ainda caprichou no visual com cebolinha picada e uns enfeites para dar aquele toque de chefe gourmet. O aroma! Meu amigo! O cheiro tomou conta do porão inteiro. Era aquele perfume de peixe fresco com tempero leve, do tipo que faz o estômago roncar só de olhar. Moon, ao ver a cena, quase teve um colapso de felicidade. Os olhos dele brilharam como se fosse criança vendo sorvete. Começou a balançar os braços no ar, igual quando a gente ganha presente de aniversário. Nossa, tá com um cheiro incrível! Exclamou ele, com a boca já enchendo d'água. Anne, toda contente com a reação, apontou com delicadeza. Fiz os 2 jeitos, um no vapor e o outro grelhado. Qual o jovem mestre quer provar primeiro? Moon analisou os 2 como se estivesse tomando uma decisão de vida ou morte. Pensou, olhou, e finalmente escolheu. Vou começar com o cozido no vapor. Certo. Respondeu Anne com aquele sorriso meigo, mas que todo mundo sabe que esconde uma personalidade perigosa por trás. Ela pegou uma colher, separou um pedacinho bem suculento do peixe no vapor e, com uma das mãos no peito, fez pose de empregada perfeita antes de aproximar a colher da boca dele. Disse ela, esperando que ele abrisse a boca como um passarinho faminto. Moon, claro, entrou na brincadeira. Fechou os olhos, abriu a boca devagar e deixou a colher com o peixe entrar. Assim que o sabor explodiu na boca dele, foi como se tivesse visto as portas do paraíso se abrindo. A textura macia, o tempero delicado, o gostinho fresco, tudo perfeito. Ele abriu os olhos com um olhar satisfeito que dizia claramente: meu Deus, tô vivo de novo. Isso tá realmente delicioso! Exclamou ele, com um sorriso genuíno. Quer provar também? Mas antes mesmo de Anne responder, ele já abaixava a cabeça, todo focado, preparando outra colherada para continuar o banquete. Anne riu baixinho, com aquele sorriso carinhoso, mas que a gente sabe, ela tem um lado meio psicopata quando quer. Não precisa, jovem mestre, respondeu ela com a voz suave. Isso foi preparado especialmente para você. E falando nisso, ouvi dizer que esse tipo de peixe tem bastante espinha. O senhor deveria ter cuidado com os espinhos, viu? Moon, todo confiante, nem deu bola pro aviso. Continuou mastigando com vontade e disse com tom de deboche: deixa disso. Eu não sou mais criança. Que problema pode ter, hein? Só que, justo nessa hora, a vida decidiu ensinar uma lição. O sorriso de Moon congelou. Ele parou de mastigar. Os olhos dele ficaram meio perdidos, olhando pro nada, como se o Windows interno dele tivesse travado. Ele engoliu em seco, ou pelo menos tentou. Sentiu um arranhado estranho na garganta. Anne, percebendo o climão, virou a cabeça em direção a ele com aquele olhar de: já sei o que aconteceu. Moon, já com a mão no pescoço, começou a ficar nervoso. Eu acho que tem uma espinha entalada, disse ele, com o rosto pálido e uma expressão de puro desespero. Anne, ao contrário dele, parecia super tranquila. Parecia que isso era só mais um dia comum para ela. Sério? Fazer o quê, né? Respondeu ela, com uma calma que até dava medo. Ela colocou o prato de lado, se levantou rapidinho e, do nada, subiu na cama dele com a maior naturalidade do mundo. Moon entrou em modo pânico. Viu ela se aproximando cada vez mais, o coração acelerando. Ele tentou recuar, mas a cabeceira da cama estava logo atrás dele. Sem rota de fuga. Espera aí. Calma. O que você vai fazer? Perguntou ele, totalmente apavorado. Anne, com o olhar cheio de segundas intenções e aquele sorrisinho safado nos lábios, respondeu com a maior naturalidade do mundo. Quero beijar o jovem mestre. Ao ouvir aquelas palavras malucas saindo da boca de Anne, Moon ficou completamente em choque. O quê? Exclamou ele, arregalando os olhos como se tivesse visto um fantasma. Mas Anne... ela estava determinada, com aquele olhar predador que só ela sabia fazer. Ela passou a língua pelos lábios de forma provocante, como se estivesse prestes a devorar o pobre coitado de uma só vez.
Com um sorriso malicioso, ela levantou a mão e tocou suavemente os próprios lábios, como se estivesse ensaiando o ataque final. Murmurou ela com uma voz sedutora de dar arrepio até na espinha. Jovem mestre, você tá engasgado com uma espinha, não é? Pois com um beijo, se eu tampar seu nariz e usar toda a capacidade dos meus pulmões, ela aproximou o rosto perigosamente, posso sugar ela rapidinho pra fora. Moon quase teve um infarto na cama. Você tá falando sério? Gritou ele, colocando as mãos na frente, como se isso fosse capaz de segurar o furacão chamado Anne. Sugando espinha, com um beijo. Isso só pode ser piada. Mas Anne não tinha mais paciência para brincadeira. Sem esperar mais nenhum segundo, ela pulou em cima dele como uma fera esfomeada. O som dos beijos estalando ecoou pelo pequeno porão. Anne o beijava com intensidade, como se quisesse arrancar a alma dele pela boca, e ao mesmo tempo, as mãos dela não ficavam paradas. Enquanto beijava, ela começou a deslizar as mãos pelo corpo dele, explorando cada pedaço com ousadia. E claro, foi descendo, e, bom, você já sabe. Moon, totalmente despreparado, arregalou os olhos e tentou reagir. Ai! Espera aí! Suas mãos! Não mexe aí! Ele levantou os braços, balançando desesperado no ar, como um peixinho fora d'água tentando fugir. Mas coitado, naquela altura, já era tarde demais. Parece que, dessa vez, o jovem mestre Moon não vai escapar fácil da terapia alternativa de Anne. Bom, meus amigos, por hoje é só. Mas antes de encerrar, claro que eu tinha que deixar aquele spoilerzinho polêmico, então segura essa. Um recado especial para os homens que estão sendo abusados emocionalmente e para as mulheres obsessivas de plantão. Vou deixar aqui essa imagem mental de Anne, toda ofegante, se abanando depois de uma atividade, digamos, intensa. Ela vai olhar para Moon com aquele olhar de chefe e soltar a bomba. Siga as ordens do chefe da família, ou melhor dizendo, do meu sogro, e faça o jovem mestre dar à luz um herdeiro para a família Campbell quanto antes. É isso, galera, nos vemos no próximo capítulo.